Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à aula de matemática. Aqui quem fala é a professora Shirley e vamos à primeira aula sobre os conjuntos. Então, vamos aos conceitos. O que é um conjunto? Um conjunto é uma coleção de elementos. Podemos formar conjunto a partir de objetos de diferentes naturezas, tais como pessoas e números. Então, eu posso formar conjuntos com palavras, eu posso formar conjunto com objeto, números, letras. E cada objeto de um conjunto, a gente denomina ele de elemento, ok? Como podemos, então, representar um conjunto, né? Como pode ser representado um conjunto? A representação de um conjunto, utilizamos sempre uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Os elementos, eles estão sempre entre chaves e separados por vírgula. Caso a gente tenha um conjunto, né, que o elemento dele estiver na forma decimal, então nós utilizaremos o ponto e vírgula, tá? Para separá-los, ok? Então, aqui a gente tem um primeiro exemplo e diz o seguinte: para representar o conjunto das vogais do nosso alfabeto, usaremos a seguinte notação. Então, veja bem, esse conjunto foi utilizado, então, a letra A no nosso alfabeto. Olha lá, lembrando que ele está maiúsculo, ele precisa ser maiúsculo. Aí tem o igual, abriu as chaves e dentro deles estão os elementos, né? Os elementos, então, são quem? As vogais, né, do nosso alfabeto. Todos separadinhos, né, por vírgula, fechou a chave, ok? Na sequência, nós temos, e quais são as formas, né, de representação dos conjuntos, né? Aqui nós temos, então, três representações, três formas, tá? A primeira, então, é a representação por enumeração, né, ou extensão, tá? Então, podemos aqui mencionar os elementos, ou seja, fazer uma listinha, né, colocando os elementos entre chaves separados por vírgula. Então, de repente, num exercício, vai aparecer lá para vocês colocarem, né, representarem determinado conjunto que ele esteja, então, entre chaves separadas por vírgula. Então, a gente está falando de qual forma? Da enumeração, né, ou extensão. Conforme nós temos aqui nesse exemplo, falando o seguinte, conjunto dos números primos, né? Quem são os números primos? Vamos relembrar. Os números primos, eles possuem somente dois divisores, quem são? O 1 e ele mesmo, tá? Então, nesse caso aqui também foi utilizado, né, a letra A maiúscula no nosso alfabeto, o igual, abriu a chave, e aí nós temos então os números primos. Lembrando que o 2 é o único, né, número primo par. Depois, então, 3, 5, 7, 11. E aí, repara que ele é um conjunto que não tem fim, né? Ele é um conjunto que é infinito. Então, por isso que nós utilizamos essas reticências, ok? Na próxima forma, então, nós temos a representação por compreensão. A representação por compreensão é uma propriedade que caracteriza o conjunto. Como diz aqui, podemos descrever os conjuntos mencionando as características comuns, né, dos elementos que o formam, que é denominada, então, lei da formação. Nos exemplos, nós temos aqui dois exemplos, né? A gente tem o conjunto E, né? Esse conjunto E, então, abrindo a chave, a gente tem o X, né? Ou tracinho X. Lê-se X, tal que X é um número ímpar, maior que 6 e menor que 17. Então, no caso, os elementos desse conjunto precisam, né, obedecer nessa lei de formação, né? Ele precisa estar, né? Ele precisa ser ímpar, né? Maior que 6 e menor que 17. No próximo, nós temos então o conjunto C, e aqui então diz o seguinte: X tal que X é a estação do ano, né? Então, os elementos desse conjunto são quem? Então, os elementos que compõem, né, esse conjunto precisa ser, então, as estações do ano, ok?
Na sequência, nós temos então o diagrama de Venn. O diagrama de Venn é uma forma gráfica, né, que representa então os elementos de um conjunto. Como está dizendo aqui, os conjuntos também podem ser representados na forma de um diagrama, né, conhecido então como diagrama de Venn. É uma representação mais eficiente para a realização das operações, né, que vocês vão estar utilizando, né, posteriormente. Então, aqui nós temos dois exemplos, né, e olha só, a letra maiúscula continua aqui, e nós temos então os elementos, todos eles, com um pontinho na frente dele que é preciso colocar, tá? Então, aqui nós temos, né, um conjunto. Esse conjunto, então, é sobre o quê? Sobre os sentidos humanos, né? Nesse outro exemplo, nós temos, então, um conjunto E. Esse conjunto E, então, é um conjunto, né, de números, ok? Também, né, na frente de cada númerozinho, tem, então, um pontinho, né, para representá-lo, ok? Nós temos mais exemplos aqui. Esse exemplo, então, já foi até mencionado, né? Conjunto das vogais do nosso alfabeto. Então, eu vou utilizar uma letra maiúscula, lembrando que pode ser, né, qualquer letra, né, do nosso alfabeto, mas precisa ser maiúsculo. Usou igual, abriu a chave, dentro dele, então, estão os elementos, né, separados por vírgula, ok? Esse conjunto aqui, ele é um conjunto que tem um fim, né? Então, a gente consegue colocar, né, todos os elementos aqui. Então, a gente chama ele de um conjunto, né, finito, ok? No próximo, nós temos o conjunto, né, dos continentes. Então, foi utilizada, né, a letra B maiúscula, abriu a chave. Dentro dele, então, estão os elementos. Quem são esses elementos? São os continentes, né? África, América, Ásia, Europa e Oceania. Então, aqui a gente também menciona todos os elementos. Ele é um conjunto o quê? Finito, ok? Porque tem fim. No próximo, nós temos, então, outro exemplo sobre o conjunto dos números pares, né? Positivos menores que 100. Nesse caso, nós temos bastante elementos, na verdade. Então, aqui nós vamos, então, colocar a letra maiúscula, foi usado o C, né? Abriu a chave. Então, nós vamos colocar apenas alguns, né? Os primeiros, nesse caso, então, foi colocado aqui o 2, 4, 6, 8 e 10. E aí, nós vamos utilizar, então, a reticência, né? Entre eles, e colocar, então, os dois últimos, porque precisa, então, ser aqui, ó, menores que 100, ok? São os números pares positivos. No próximo, nós temos, então, um conjunto dos números primos, né? Nós já utilizamos esse exemplo, né, anteriormente. Então, aqui nós temos a letra D representando, então, esse conjunto. E aí, nós, então, colocamos os primeiros, porque quando fala, então, de números primos, nós temos aqui um conjunto que não tem fim, né? Se ele não tem fim, então, nós vamos utilizar o quê? As reticências, a gente chama, então, de conjunto, né, infinito. Assim como esse anterior aqui, ele tem vários elementos, mas ele, né, ele tem fim, porque ele falou que precisa ser, né, números positivos, né, menores que 100. Então, ele limitou. Então, esse conjunto, né, C aqui, também é um conjunto, né, finito. Então, desses exemplos, nós temos somente, né, o conjunto D, né, como um conjunto, no caso, então, infinito, certo? Na sequência, nós temos, então, o pertence e não pertence. O pertence, esse símbolo que vocês podem observar, né, parecido, né, com o E. O não pertence, ele tem, então, esse, né, tracinho, esse cortezinho, né, indicando o não, tá? O que é o pertence e não pertence? Quando nós temos, então, um elemento, esse elemento, se esse elemento estiver, né, dentro do conjunto, então, a gente diz que ele pertence, né? Pertence àquele conjunto. Agora, se nós tivermos um elemento no qual ele não está dentro do conjunto, então nós vamos dizer que ele não pertence. Conforme nós temos aqui esse exemplo, né? O conjunto A com os elementos 7, 9, 11, 13 e 15. E ele colocou aqui, ó, olha só, 7 pertence ao conjunto A.
O elemento 7, ele está dentro do conjunto A? Sim, né? Olha aqui ele. Se ele está dentro do conjunto A, então a gente vai dizer o quê? Que ele pertence, né? Por isso vai colocado aqui, ou seja, o elemento 7 pertence ao conjunto A. Agora, olha só esse elemento 8. Esse elemento 8 está dentro do conjunto A? Ele faz parte? Não, né? Ele não aparece aqui. Então, a gente diz que ele não pertence ao conjunto A, ok? Nós temos também aqui, podemos indicar o número de elementos do conjunto A por NA. Esse N significa quantidade de elementos do conjunto, tá? O A aqui, ele está representando, então, né, a letra maiúscula do conjunto. Ele pode, né, ser qualquer letra. Então, esse AN, o NA, melhor dizendo, é para você então, indicar, né, quantos elementos tem a um determinado conjunto. Então, veja bem aqui, ó, nesse conjunto, nós temos, então, quantos elementos? Vamos contar? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse conjunto A, ele possui 5 elementos, ok? Outra coisa, né, importante que dentro de um conjunto nós não podemos ter elementos repetidos, ok? Seja esse conjunto, né, número, né, seja letra ou palavras, nós não podemos, né, ter elementos, no caso, repetido, ok? Não esqueçam desse detalhe. Nós temos também aqui mais, né, um exemplo com 3 itens para nós, então, resolvermos. Deixa eu só sair aqui. Aí, diz o seguinte, apresente os elementos de cada conjunto entre chaves e separados por vírgula, né? Qual a forma que nós temos aqui? É a forma de extensão, né? Então, nós vamos ver o seguinte na letra A. É conjunto dos números naturais de 0 a 100, né? Quem são esses números, né? Quem são esses elementos? Então, vamos lá. Vou utilizar uma letra maiúscula. Como está falando, né, do conjunto dos números naturais, ele tem uma letra que o representa, tá? Já para vocês relembrarem, quem não viu vai ver ainda, tá? Dos conjuntos numéricos. Vou usar, então, a letra N, que o representa. Vou colocar o igual, vou abrir a chave, né? E agora, então, nós vamos colocar, né, esses elementos. Como ele fala de 0 a 100, então, o primeiro quem é? O 0, né? Depois vem quem? O 1, o 2, o 3, né? O 4. Mas espera aí, são muitos elementos. Eu vou colocar todos eles? Não, vamos usar quem? As reticências, né? E agora eu vou colocar quem? O último. Quem que é o último lá? O 100. Fechou? Pronto, nós temos então um conjuntinho aí, né, representado conforme, né, foi pedido no enunciado, tá? Na letra B, eu tenho aqui uma palavra, né? Essa palavra aí é a palavra banana. Eu posso representar essa palavra, né, num conjunto? Vamos lá, podemos sim. Vamos colocar aqui uma letra, eu vou usar a letra B, lembrando que pode ser, né, qualquer uma. Aí, então, vamos abrir a chave, coloquei o igual, né? E agora, então, vamos lá. Lembre-se que nós não podemos ter nada repetido dentro do conjunto. Então, a primeira letra é quem? B. Na sequência, nós temos, então, o A, né? Depois, nós temos o N. Acabou os elementos? Acabou, porque se eu for colocar, eu estarei colocando repetido, né? Então, eu tenho aqui o B uma vez só, né? O A, ele aparece 3 vezes. E o N, então, ele aparece 2 vezes. Então, a palavra banana está representada aí, né? Ficou ban, ok? Na sequência, nós temos na letra C um número, né? Esse número, então, eu posso representar, né, os algarismos desse número? Posso sim. Então, vamos lá. Vou utilizar aqui uma letra, então, pode ser a letra C. Coloquei maiúscula, né, o igual, abri as chaves. E agora, então, vamos colocar os algarismos. Lembrando que nós não podemos colocar nada repetido. Então, vamos lá. O 3, né, o primeiro algarismo. Depois, então, vem quem? O 4, ele aparece só uma vez, né? O 8 aparece só uma vez.
O 3 já foi, o 4 também, e faltou quem? Falta quem? O 1, né? Pronto. Então, aí nós representamos, né, todos os algarismos desse número, né, na forma de conjunto. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira ideia, então, sobre os conjuntos.